Olá a todos vocês, a paz do Eterno. Mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo o nome do Eterno. E vamos falar hoje da Parashá Lei Lecha. Mas antes da Parashá Lei Lecha, enquanto os amigos aí enviam os convites, ou convido alguém para poder estar ouvindo, ou você que depois vai assistir, né? Vamos estar aqui falando da Parashá Lei Lecha, mas antes disso, nós vamos estar ouvindo a canção com Cássia Keren, louvando ao Eterno aqui nesta riquíssima oportunidade. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o Eterno, vamos louvar o Eterno. Nós vamos falar da Parashá Lei Lecha, a porção semanal da Torá. Mas antes disso, nós vamos louvar o Eterno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Só diante do Eterno, aleluia. Nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Eterno, Adonai Elohim. Louvado seja o Eterno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Bendito é o nome. Louvado o Eterno, sempre é bom louvar o Eterno. Antes de darmos início à nossa paraxá, nós vamos louvar mais uma canção aqui na presença do Eterno, que é o Shema Israel. Amém? Esse é conhecido de todos nós. Amém? Vamos lá, Shema Israel com Cássia Kelly. כשהלב בוהה לאלוקים שומע, הקרב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בנפילה קטנה הודית על דממה. נשמע ישראל אלוהי, אתה כה יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוהה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. אז זהו אותי אלוהי, עשה שלא אפר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שהלב בוהה, אז מה אומר מילה? אדם רועד, איפה היה פתאום? נהילה לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא ספתנות. שמע ישראל אלוהי, אתה כה יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוהה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. אז זהו אותי אלוהי, עשה שלא אפר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. O único digno de toda honra, de todo louvor é Adonai. Adonai Elohim, o soberano, o El Olam, El Shaddai, El Tzvaot, o grande eu sou, Yehye, Ashai Yehye. Amém? Vamos louvar o Eterno. Quem tem fôlego louva o Eterno. Glorifiquemos a Ele, o único digno, toda honra, Adonai. שמע ישראל אלוהי, אתה כה יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוהה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. אז זהו אותי אלוהי, עשה שלא אפר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
Todarabá, Cássia Keren, louvado seja o Eterno, amém? Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno. Vamos estar dando início aqui à paraxá desta semana. Vamos estar falando sobre Gênesis capítulo 12, amém? Bom, a paraxá Lelechá vai tratar da história da saída de Abraão da terra dos caldeus. Terra dos seus pais. Abraão vivia o sul da Babilônia, hoje o Iraque. Abraão vivia, na época se chamava Avram, depois se chamaria Avraham. Avram foi chamado pelo Eterno, e a paraxá tem o nome de Lelechá, porque significa ir, sair, prosseguir. Lelechá vem da raiz Yalar. Yalar significa ir, andar, prosseguir. Bom, então a paraxá começa dizendo a seguinte frase: Vayomer Elohim. Diz assim: e disse Elohim a Avram, Lelechá, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Bom, o texto já começa com uma mitzvah do Eterno para Avram. Avram, saia da terra dos seus pais, dos seus parentes, da casa do teu pai. Sai do lugar que você cresceu, viveu, conquistou. Não é um pedido qualquer. Bom, a história paralela à vida de Abraão, o Midrash trata da história do Abraão da seguinte forma: o pai de Abraão, Terá, e seu irmão Naor eram idólatras e viviam no Ur dos Caldeus. Era uma cidade totalmente idólatra, mas Abraão não era idólatra. Toda a população, parentes, vizinhos, colegas, todos eles adoravam divindades. Abraão não. Abraão não ia pela cabeça dos outros e não concordava porque tá todo mundo concordando. Abraão era um homem pensativo, um homem que queria ir além do que a maioria está dizendo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não é porque meu pai, não é porque minha mãe, não é porque meus irmãos seguem a uma religião que eu vou seguir. Eu tenho que ter convicção do que eu estou fazendo, do que eu estou seguindo. Abraão não tinha convicção nos deuses do pai dele. Por quê? Abraão via que o Terá, um homem mortal, fabricava esses deuses. Abraão não aceitou chamar de Deus um pedaço de madeira que o próprio pai entalhou as mãos. Abraão não aceitava. Outras pessoas adoravam a lua, mas Abraão não concordava. Por que Abraão não concordava? Porque a lua só permanecia à noite e de dia quem reinava era o sol. Abraão não aceitava a lua como um deus e também não aceitava o sol, porque de noite quem predominava era a lua e o sol não predominava mais. Então Abraão viu que essas coisas eram tudo criação. E Abraão não podia aceitar um Deus criado, porque o Deus que Abraão cria era o Criador. Então Abraão tinha uma convicção própria e Abraão não seguia porque os outros faziam. Abraão, ele queria comprovações. Então foram muitos testes de Abraão. Bom, então Abraão não aceitava as divindades que eram chamadas de deuses na época. Na realidade não são deuses, nós sabemos muito bem disso. Mas na cabeça daquelas pessoas da época eram divindades. Mas Abraão não aceitava. Teve um dia que Abraão pegou os deuses do pai dele e quebrou tudinho no porrete, numa madeira. E só deixou um,
E quando o pai dele, que havia pedido ele para tomar conta lá do mercadinho dele, chegou em casa, viu tudo quebrado, Tera disse: Abraão, o que houve aqui? O que aconteceu? Aí Avram, que se tornaria Avraham, disse assim: olha, esse aí, Deus aí, destruiu os outros. Aí Tera disse: Abraão, tá de brincadeira? Eu tô falando em outras palavras. Você sabe muito bem que esse pedaço de madeira não fala, não anda, não ouve, não enxerga. Aí Abraão disse: então por que tu crê num Deus assim, que não fala, que não anda? Por que tu se sujeita a seguir uma divindade que não é divindade? Bom, resumindo a história, Abraão foi levado pelo próprio pai diante do governador da terra, que já existia um anticristo, né? Um líder mundial que se chamava Nimrod. Nimrod era e foi o primeiro rebelde da história a liderar em massa uma rebelião contra o Deus vivo, tá? Ele, quando o Eterno disse que iria destruir a terra com o dilúvio, destruiu. Logo após, a história do dilúvio ficou conhecida para todas as gerações que vieram depois. Nimrod não seguiu as ordens do Eterno, que era crescer, multiplicar e encher toda a terra. Nimrod então combinou uma rebelião que era para ficar fixo todos num lugar só. Então eles construíram ali uma torre chamada Torre de Babel. Isso está no capítulo 11. Então Nimrod era o líder daquela época. Abraão foi levado até Nimrod para ser julgado. Nimrod tentou de todas as formas persuadir Abraão. Mas Avram ficou intacto e permaneceu firme na sua emuná no Eterno. E não acreditava naquelas divindades fabricadas por mãos de homens. Bom, aconteceu que Abraão foi jogado em uma fornalha e não morreu queimado. Bom, desde então isso aconteceu e segundo a Midrash, Shem, que ainda era vivo, matou Nimrod. E onde Nimrod morreu, Nimrod, que era casado com a própria mãe Semiramis, morreu. E onde ele morreu, diz a lenda que cresceu ali um pinheiro. É o pinheiro, aquele pinheiro, né, do dia 25 de dezembro. É uma homenagem a Nimrod. Na Torá é chamado de árvore de Asherá. Então todas as vezes que você faz o enfeite lá da árvore de Natal, você está lembrando nada mais, nada menos que Nimrod. Então aí a trindade surge aí. Nimrod, Semiramis e Tammuz. Daí, essa história surge daí. Semiramis era a própria mãe de Nimrod, que quando Nimrod morreu, ela teve um caso com um sacerdote pagão e disse que o filho era de Nimrod, que voltou dos mortos, que havia ressurgido dos mortos. Por isso Nimrod também é o sol. Entendeu agora a questão toda? Então, se você está fazendo techuvá, o que significa ler-lerá? Qual é a ideia da paraxá dessa semana? A ideia da paraxá dessa semana é sair do meio da idolatria. Abraão fez isso muito bem. Mas existem duas coisas que precisam ser faladas: sair da Babilônia e tirar a Babilônia de dentro de você. Tem muitas pessoas que às vezes podem até sair da Babilônia, do Egito. A imagem de Babilônia ou do Egito é a imagem de alguém que vive no mundo. Quando você sai do Egito, quer dizer o que? De forma simbólica, de forma figurativa. Significa que você está saindo do mundo, Babilônia. Você está saindo do Egito, mundo. Babilônia, Egito, a ideia é a mesma. A Babilônia tem uma ideia maior de idolatria, apesar que no Egito também idolatria que não faltava. Mas a questão é, Apocalipse 18:4 está falando da Babilônia de novo. O livro de Jeremias fala sair da Babilônia, fuja da Babilônia. Isso é uma linguagem. Porque as pessoas sabiam que foi na Babilônia que surgiu a Torre de Babel, a idolatria novamente surge. E Nimrod foi o primeiro líder mundial, o rebelde, um líder. É a imagem do anticristo, é a imagem do Nimrod. É aquela rebelião de Nimrod
querer levar o povo a seguir ele e não as leis de Deus, isso vai se repetir em várias partes da história da raça humana. Mas a questão é que é sair da Babilônia. Um detalhe que eu achei nessa paraxá, eu queria compartilhar para aqueles que vão ouvir essa paraxá, é que a Babilônia já havia saído de dentro de Abraão, se é que um dia esteve dentro de Abraão. Abraão não concordou com os deuses do pai dele. Abraão não concordava com o estilo de vida de Ur dos Caldeus. Ele era diferente. Então o Eterno disse: sai dessa terra, sai da casa do teu... Por que sai da casa do teu pai? Porque Josué capítulo 24 vai narrar que Terá e Naor eram idólatras. Então o Eterno diz: sai deste meio. Por quê? Porque Abraão não era idólatra. Abraão não tinha dentro dele Babilônia. Então o Eterno disse: agora tu sai desse meio aí. Só que muitas pessoas estão no processo de Techuvá, e muitas pessoas saem da Babilônia, mas ainda fica alguma coisa da Babilônia nela. E aí o trabalho da Techuvá é tirar isso aí, que ainda fica nas pessoas. Então, eu queria compartilhar aqui essa pequena palavra de hoje com vocês. Saia da Babilônia enquanto há tempo. Segundo, tire a Babilônia de você, porque você não vai conseguir chegar na terra de Canaã com a Babilônia dentro de você. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha muitos que saíram do Egito, mas não tiraram o Egito dentro deles. E ficaram sonhando com a cebola lá do Egito, morreram por causa de murmuração no deserto. Quantas pessoas a Bíblia vai narrar que morreram no deserto? Não foram poucas, foram bastantes, porque murmuraram. Então, se você quer chegar ao final, não adianta você nadar e morrer na areia. Você tem que chegar ao objetivo, que é chegar ao final. Por isso que Yeshua disse: é o vencedor. Se você não for vencedor, nada do que você fez vai servir. Se tu não chegar no final da conquista, meu amigo, meu irmão, não adianta de nada. O que você fez, deixou de fazer pelo reino. Você tem que vencer. A única opção para aqueles que querem um dia estar no reino milenar, no reino com Mashiach, reinando com Mashiach, no mundo vindouro, é vencer. Essa é a única opção, é vencer. Não existe metade de vencer, ou vence ou perde. Ou é tudo ou é nada, irmãos. Não existe o meio termo. Yeshua disse: ao vencedor e ao vencedor. Vencedor é aquele que conquista, é aquele que chega no objetivo. Se você não vencer, você vai ser mais um na estatística que não conquistou. Quantos saíram do Egito e morreram no deserto? Muitos saíram do Egito e morreram no deserto. Conquistaram? Não, mas haviam saído do Egito. Haviam visto os milagres, viram a manifestação do Eterno no Sinai, mas não chegaram ao fim. Vai ter pessoas que vão ter experiências com o Eterno, vão andar no caminho, vão conhecer a Bíblia, mas não vão chegar ao final. Então, da mesma forma que a imagem do povo de Israel saindo do Egito, a passagem de Abraão, veja que Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, ele passa por vários testes, ele chega, ele vai até o final do seu objetivo, ele vence, tanto que em Gênesis 26 o Eterno vai falar com o próprio Isaac: seu pai guardou os meus mandamentos, minha Torá, minhas regras, meus decretos. Abraão foi chamado amigo do Eterno. Eu te pergunto, quantos na Bíblia foram chamados de amigo de Deus? Eu não vi, eu só vi Abraão. Então veja só, muitos vão começar uma caminhada com o Eterno, mas muitos não vão chegar no final. Muitos vão experimentar da manifestação dos dons do Eterno, mas não vão chegar no final. Muitos vão parar no meio do caminho. Essa é uma realidade, irmãos. A porta é estreita, o caminho é estreito, muitos não vão conseguir. Mateus capítulo 7, Yeshua deixou claro que muitos vão perecer pelo caminho da caminhada, porque muitos não vão conseguir.
Eu te pergunto, a questão não é quando Cristo vai voltar, como muitos pregam. Jesus está voltando, Jesus voltará, Jesus vai vir. A pergunta que se tem que se fazer é: você está preparado? Porque não adianta nada falar que Cristo vai vir semana que vem, Cristo vai vir ano que vem, se você, meu irmão, não estiver preparado. Não vai adiantar nada. Se ele vir o toque da trombeta soar e você não estiver preparado, você não vai reinar com Machia e não vai para o mundo vindouro. Não vai adiantar da carteirada. Essa carteirinha que você tem da tua religião não serve para nada diante de Deus. Não serve para nada o seu cargo eclesiástico. Você pode ter teologia, ser bacharel, pode ter faculdade, o que você quiser aqui na terra. Isso não é aval para a salvação de ninguém. Você pode ter aceitado Jesus, levantado a mão, descido das águas. Se você não vencer, não vai dar em nada. Porque o próprio Judas, o Yehudá de Quiriote, o Judas Iscariote, fazia milagre. Ele era um dos 12, tinha dom de maravilha, curava cego, curava paraplégico, curava leprosos. Judas fazia milagre. Judas andava com Machia. E o texto bíblico, se tu analisar, ele era amigo íntimo do Machia. E ele chegou ao final? Não. O que Yeshua disse para Pedro? Pedro, olha, o diabo pediu para se andar com vocês, eu roguei por vós. Pedro, quando você retornar, o que Yeshua quer dizer? Pedro, você vai dar uma desviadazinha. Mas quando você fizer techuvá, anima os seus irmãos, Pedro. Anima os seus irmãos. Então Pedro se desvia, mas volta. Agora, se Pedro desvia e fica desviado, ele não ia conquistar nada. Pode ter sido chamado de apóstolo. Qualquer um daqueles discípulos pode ter perdido a salvação. Está escandalizado, meu irmão? Apóstolo Paulo. Você sabe se ele foi salvo ou não? Você não sabe, né? Eu não sei. Isso é escândalo para alguns, porque eles colocam os apóstolos como santo, como eles tivessem conquistado. Quem disse que eles conquistaram alguma coisa? Você está lá no mundo vindouro? Você está na eternidade? Você não está lá. Você sabe as dificuldades que Paulo passava? Paulo chega a dizer na carta dele aos Coríntios: eu tenho um espinho na carne, eu orei 3 vezes ao Eterno, e o Eterno e a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Ele orou 3 vezes e não recebeu. Que espinho na carne era esse de Paulo? Qual espinho é esse Paulo tinha? É uma tentação? Uma inclinação? Paulo passava dificuldade assim como eu e você. Sentia dor de cabeça, sentia fome, sentia frio. Ou Paulo era um deus humano? Claro que não, irmãos. Então se ele era um homem comum assim, igual a mim e a você, que pode receber uma profecia do Eterno e entregar, ou pode ficar doente, Paulo podia muito bem perder a salvação dele. Só que as pessoas não. Escreveu a Bíblia, escreveu textos bíblicos, tá garantido. Quem te disse isso? Quem te falou isso? Irmãos, entenda uma coisa. Todos nós estamos em um mesmo caminho. Com o objetivo é único, salvação da nossa vida. Nenhum dos apóstolos está imune a perder a salvação. Nem eu, nem você. Se você não permanecer, eu e você, meu amigo. Se eu e você não chegar ao final e não vencer, nós vamos entrar na estatística que Yeshua disse. Muitos não vão conseguir. Muitos na época apostataram da fé. O próprio apóstolo Paulo diz: Dimas me abandonou seguindo o presente século. Na época, Dimas era um discípulo de Paulo e abandonou Paulo. Só que as pessoas entram nessas doutrinas falaciosas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não entra nessa não, irmão. Se você não for até o final, você não vai alcançar nada. Você pode ter 50 anos de crente. Você pode viver a vida dentro da igreja. Se você, meu amigo, não permanecer. Eu sei que esse tipo de mensagem não vai atrair o público. Eu tenho certeza que se eu pregasse de bênção, de prosperidade, estava cheio de ouvintes. Mas o objetivo aqui é pregar a palavra do Eterno. Salvação não é assim, do jeito que as pessoas estão falando, não. Levantei a mão, estou salvo. Quem disse isso? O apóstolo Paulo disse assim: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Desenvolver por quê?
se já foi dado? Foi te dado, você precisa desenvolver. Se você não desenvolver, veja, a palavra do Eterno diz assim: ficarão de fora. Está no Apocalipse. Ficarão de fora os cães. Está lá no Apocalipse 22:15. Os feiticeiros, as prostitutas, os prostitutos. Outros textos vai dizer os roubadores, os homicidas. E vai narrar vários tipos de pessoas que não vão entrar no reino. Mentiroso, feiticeiro, quem não honra o pai e mãe. Não adianta, tá lá. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá. Coloca lá, faz uma tabela aí e narra aí. Tudo que a Bíblia diz que não vai entrar no reino dos céus, só você ler. Tá lá escrito lá, os tímidos. E Paulo vai dizer quem é guiado pelas obras da carne, lascívia, glotonaria, e uma série de pessoas que praticam certos tipos de ações que o Eterno diz que não vai entrar no reino dele. Gálatas 5:19. Apocalipse 22:15. Tem muitos outros textos. Se a salvação fosse levantar a mão, eu creio em Jesus, o próprio Messias não teria dito e não diria que não entrará quem tais coisas praticam. Só que, infelizmente, não se pregam o que está na Bíblia. Se criam teologias. E o que está na Bíblia não se ensina. Eu vou abrir aqui Apocalipse para vocês conferirem na sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 15. E aí nós vamos aqui conferir pelas Escrituras. Está escrito assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esse é um texto só. Apocalipse 22:15. Olha só: feiticeiro, impuro, assassino, idólatra, mentiroso não entra no reino de Elohim. Então a salvação é de graça, mas se tu estiver praticando isso aqui, não vai entrar em céu nenhum, em salvação nenhuma. Irmão? Não tem como. A Bíblia não pode se contradizer. Gálatas 5, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonaria. Olha só o que diz: coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Elohim os que tais coisas praticam. A salvação é de graça, mas a salvação é pela graça, é de graça, pela graça. Mas se tu estiver praticando isso aqui, você não vai entrar em reino nenhum. Reino nenhum. O reino de Deus não vai te aceitar se você continua na prostituição, continua na discórdia, continua na facção, continua na inveja, continua na glotonaria, continua na mentira. E a série ali, as pessoas que não vão entrar no reino do Eterno, os tímidos, o desobediente a pai e mãe, não vai entrar, meu irmão. Pode qualquer teologia, pode Agostinho, Lutero, qualquer um desses dizer que a salvação é pela graça. Graça não é você permanecer no pecado e Deus passar a mão na sua cabeça. Não, graça não é isso. Hesed, não é isso. Eu quero informar vocês.
Não é isso. Eu vou ler outro texto, eu estou dando Bíblia para vocês, tá? Não estou aqui dando teologia para vós outros. Mateus 7, 21. Vamos ver aqui o que diz. Muitos dizem que a salvação é pela graça e sem obras. Então vamos analisar a Bíblia. Ou a teologia está certa ou a Bíblia mente. Então vamos ver o que a Bíblia vai dizer. A salvação é pela graça. Tá bom, sem obras, né? Assim que diz aí algumas teologias. Então vamos analisar aqui Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Adão, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bom, já tá vendo aqui, ó. Quem vai entrar no reino é quem faz a vontade do Pai. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Adão, porventura não temos profetizado em teu nome não temos expelido demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? É uma pergunta. Então lhes direi explicitamente: nunca conheci vocês, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a anomia. No grego é a condição daquele que não cumpre a Torá. Tá aqui, Mateus 7, 21, chamado Novo Testamento, né? Tô usando a Bíblia, não tô aqui trazendo teologia judaica para ninguém, não. Tô usando a Bíblia. Eu li textos do Novo Testamento, não usei nenhum ainda. Para falar desse assunto de salvação, não usei nenhum do Taná. Tô usando todos da Brit Hadashah. Mateus 7, 21, Gálatas 5, 19, Apocalipse 22, 15 é chamado de Novo Testamento. E aí, a salvação realmente é pela graça? O que é graça, irmãos? A graça é você conhecer a Bessorá. Isso para mim é graça. O Eterno te dando a oportunidade. Para mim, graça significa oportunidade de mudar. O Eterno tá te dando agora um caminho. Vai por ele. Você estava fora do caminho, a gente pegou, botou aqui, ó, o caminho é esse aqui. Você estava todo errado, estava fora do caminho, você está indo pela direção errada. Aí te pega e te coloca, o caminho é esse aqui, meu filho. Vai, segue esse aqui. Isso para mim é graça. Mas você tem que andar pelo caminho. Você tem a sua responsabilidade diante do reino. Esse negócio de graça que você não tem responsabilidade, isso é furada, isso é engano de Satanás. Foge desse tipo de doutrina. Se você não tem responsabilidade no reino, você não pertence a esse reino, meu irmão. E por que a Bíblia vai falar que ao vencedor darei da árvore da vida? É quem chegou até o final. É que concluiu a carreira. Não disse o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, para concluir a carreira, ele estava preso. Ele estava preso. E por que ele foi preso? Vocês se lembram? Por que o apóstolo Paulo foi preso? Porque ele ficava fazendo culto. É porque ele ficava cantando. O apóstolo Paulo foi preso por falar a verdade e por viver a verdade. E viver a verdade é o que Cristo disse, Machia falou: vinde após mim, tome cada um a sua cruz, sua estaca de execução e venha. Se você, meu irmão, quer entrar no mundo vindouro, vai ter que mudar o jeito de viver. Vai ter que mudar. Vai ter que ter ações dignas de arrependimento. Foi isso que João Batista disse para os sacerdotes que foram se batizar no Rio Jordão. Raça de víboras, dá em frutos dignos de arrependimento. Que é isso, irmão Felipe? João disse para os religiosos da época: mostrem que vocês mudaram através das vossas ações. Então, meu irmão, se você quer alcançar a salvação, estamos num tempo que precisamos falar. Não adianta falar que Jesus vai voltar. Não adianta falar de techuvá, se você não tem certeza se você está no caminho. Mas, irmão Felipe, o caminho é difícil, Cristo nunca disse que seria fácil. Aonde? Me dá um versículo que ele disse que seria fácil. Me mostre na Bíblia, em algum texto que Yeshua disse que é fácil. Por isso ele disse que quem quer seguir ele, tome a sua cruz e siga-me. E quem ama mais os parentes, mulher, filho, negócio, dinheiro, mais do que a ele, não é digno dele. Foi isso que ele disse pro jovem rico? Vende tudo, dá pros pobres, siga-me. O jovem não quis vender. Ele tinha muita propriedade, tinha fazenda, tinha empresa para tudo que é lado, era um bilionário. Ele não queria andar a pé. Ele não queria viver como um nômade.
E aqui nós somos peregrinos nesta terra. Então a paraxá saia da Babilônia. A paraxá é Lelehá, mas eu coloco o título como sai da Babilônia. E o que é sair da Babilônia? É mudança. É mudança. É você viver nos moldes da fé genuína, de acordo com a Bíblia. E você não viver os moldes de Ur dos Caldeus. Não viver o molde do Egito. Não viva como o molde do mundo. Viva de acordo com o molde do povo do Eterno. Seguindo a palavra do Eterno e sua palavra. Bom, Lelehá, Abraão conseguiu. Chegou ao objetivo. E você? Chegou ao objetivo? Ainda não. Estamos peregrinando. Estamos avançando. Eu tenho certeza que se eu fosse um falso profeta e pregasse bênção, prosperidade, eu teria aqui pelo menos 1000 pessoas no Facebook aqui me ouvindo. Mas esse tipo de mensagem não chama público. Eu também não estou aqui para isso. O público que quer ouvir a voz do Eterno ouve o que ele quer falar, não o que a pessoa quer ouvir. E o objetivo da fé genuína é essa. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quantos discípulos Yeshua tinha? 12. Um era um traidor? 11. 11 conseguiram, vamos dizer assim. Eu te pergunto, quantos judeus existiam naquela época? Só para você ter uma ideia, nas festas bíblicas, diz Flávio Joséfo, tinha 2 milhões de judeus em Jerusalém. Seja um matemático rapidinho, use a calculadora. 2 milhões de judeus menos 12 discípulos. Veja a porcentagem. Não vai dar 0,0,1. É como não existisse. Sabe o que eu quero dizer para você? Existia milhões de judeus. Milhões. Só foram chamados 12 para ser discípulo. Quando você vê o texto falando que existia uma multidão seguindo Cristo, é a forma de escrita, irmão. Não é a multidão. O que é 10 mil pessoas perto de 5 milhões de judeus? É alguma coisa? É significante? 70 pessoas? Não. 120? Não. 5 mil? Não. Existia muitos judeus, irmãos. Existia milhões de judeus. Essa multidão que o texto está narrando é a forma de escrita, mas nós entendemos pela quantidade de gente que praticamente era quase ninguém que seguia Yeshua. Era um grupo minúsculo de pessoas que seguiam um carpinteiro. Eu te pergunto, 2 milhões nas festas bíblicas, fora os que não iam. E 12 eram discípulos. Olha a quantidade de pessoas, usa a matemática, meu irmão. Quando Pedro está pregando lá, na festa de Pentecostes, que ele ganha 3 mil almas, um ano depois, ou no mesmo ano que Yeshua morreu, não sabemos direito, é praticamente uns 40, 50 dias depois que Cristo ressuscitou, se a gente for calcular, ele sobe aos céus, fica 40 dias, ele morre em Pêssah, ressuscita, na festa de Shavuot ali, uns 40, 50 dias, uns 60 dias. Aí ele ganha 3 mil almas. O Flávio Joséfo diz que nessa época tinha 2 milhões de judeus em Jerusalém. 2 milhões, até mais. E 3 mil almas aceitam a Cristo. Irmãos, 3 mil almas para 2 milhões de pessoas é muita alma? É a minoria que creu, irmãos. Minoria. Quantos judeus existiam naquela época? E quantos creram? Era muito pouco, irmãos. Muito pouco. Pela quantidade que existia, era muito pouco judeu. Quando o Fia falar de uma multidão seguia, é a ótica do escritor. Ao olhar aquela quantidade de gente ali, acha... É muito naquele sentido ali que ele está vendo. Não muito. Pelo sentido total de judeus que existiam. Não existia essa multidão que seguia Cristo, não, irmãos. 10 mil pessoas não é ninguém perto de 2 milhões. Mas o texto fala multidões. Mas nessas multidões de 2 milhões, não. 10 mil pessoas é chamado multidões no texto. É a ótica do escritor ali na hora de escrever. Ele viu aquela coisa. Para na sua porta 10 mil pessoas, para você é uma multidão. É ou não é? É. Mas isso não significa que é uma multidão no sentido do tamanho da sua cidade. Tem muito mais na sua cidade onde você vive
que 10 mil pessoas. Então, na época do Mashiach, 12 discípulos, irmão. Parece brincadeira, 12 discípulos tendo milhões de judeus. Então aquele grupinho pequenininho ali, ó, seguidor, né? Se a gente for usar uma linguagem bem popular, meia dúzia de gatos pingados, que acreditavam no Mashiach. Mas existia milhões de pessoas que não acreditaram. Aí eu te pergunto, foram todos salvos? Não. Por que não? Porque não creram. E hoje é muito salvo. Ah, irmão Felipe, mas tem muitas pessoas. Hoje o Brasil é 70% cristão. Tá, e aí? Mas quantos desses 70% de brasileiros fazem techuvá real? São vencedores. Porque a Bíblia não diz que porque você entra na religião você é salvo, não. Não cai nessa, não. Cristo disse que você vai conquistar a coroa da vida se você vencer. Se você não vencer, você não vai em lugar nenhum. Você vai nadar e morrer na praia. Ah, como é que eu faço para ser vencedor? Aí entra a questão. Como é que eu faço para ser vencedor? Você tem que andar no caminho. E o caminho é bem estreito. E muitos não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Parábola do semeador. Muitos não vão conseguir, apesar de conhecerem a fé genuína, muitos vão abandonar no meio do caminho. Porque não vão resistir. Não vão resistir. Quantas pessoas morreram no Coliseu? Muitas. Muitos irmãos nossos, na fé, foram salvos na perseguição de Nero, na perseguição de Vespasiano, Tito, dos imperadores romanos. Mas muitos voltaram atrás. Muitos. Timóteo, por exemplo. Diz aí a história dos mártires que Timóteo era um evangelista e ficava na porta da congregação, da casa do culto, né? Que o culto era nas casas, cumprimentando as pessoas. E certo dia, alguns homens pegaram Timóteo e mataram ele a paulada. Segundo a história dos mártires, Timóteo morreu a paulada, meu irmão. Apóstolo Paulo morreu decapitado. Pedro morreu crucificado. Tiago, Hatzadik, o Tiago, irmão de João, Tzadik não. O Tiago, irmão de João, morreu partido no meio por uma espada de Herodes. Se eu for narrar aqui, as mortes são trágicas. Isso na antiguidade também existia. Jeremias morreu a pedrada no Egito, segundo a tradição. Isaías foi cortado no meio por Manassés. E se eu for narrar aqui quantos servos da terra não foram mortos, a pergunta que eu te faço: que luta que você está passando? Que luta que eu estou passando aqui? Uma lutinha, um desempregozinho, uma falta de uma carnezinha de vez em quando? Isso é luta, irmãos? Eu me envergonho quando eu vejo certas pessoas murmurarem da vida. Vocês não sabem o que é um coliseu. Talvez muitas pessoas precisavam estudar o livro A História dos Mártires. Famílias eram engolidas inteiras pelos leões. Sabe por quê? Por querer seguir a fé. E hoje você tem liberdade de orar todo dia. Daniel chegou um momento que não podia orar mais. O decreto veio: não pode orar outro Deus a não ser o rei. O rei era a autoridade como se fosse um Deus. Aí Daniel, para continuar firme, teve que orar. Ele não aceitou o decreto do rei. Então ele foi jogado na cova dos leões. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: aqui nós vivemos num país livre. Quantas vezes você ora por dia? Fala pra você mesmo. Você tá orando? Eu tô orando. Quantas vezes você jejua na semana? Quantas vezes eu tô jejuando? Quantas vezes eu pego na Bíblia por dia? Pessoas morreram pra você ter uma Bíblia na mão, pra eu ter uma Bíblia na mão, pra eu fazer techuvá, pra você fazer techuvá. Eu tô te perguntando, que perseguição nós estamos passando? Você é proibido de ser batizado ali no Rio agora? É ou não? Não é. Você é proibido de ser batizado? Não. Você é proibido de fazer um culto no lar? Não. E por que não faz? Sabe, nós vivemos uma liberdade de poder fazer as coisas pro Eterno e não fazemos. A pergunta que não quer calar: chegar diante do Eterno hoje, agora, qual vai ser a desculpa? Eu vivia na ignorância, mestre. Mas por que você vivia na ignorância? Eu estava praticando aquele tipo de pecado porque eu não sabia. Aí o Cristo conjecturou. Eu vou te perguntar: por que você não sabia?
Ah, porque eu não li a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? Vai culpar o teu pastor? Vai culpar o teu rabino que não te ensinou? Mas na tua estante está cheio de Bíblia que você podia ter lido? Quantas vezes você para ler a Bíblia? Sabe, irmão, nós temos que falar muito sério sobre essa questão. Sempre o líder é responsabilizado, é verdade. A Bíblia diz que o povo perece falta de conhecimento lá de Oséias, mas a pergunta que eu te faço, naquela época só existia a Bíblia no templo. Você sabia disso? Só o sacerdote lia a Torá, meu irmão. Só pessoas ricas tinham Bíblia porque era caro. Uma Bíblia para se escrever levava 1 ano, mais ou menos, à mão. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever. Hoje você tem Bíblia, eu aqui mais ou menos devo ter imprimido ali umas 10 tipos de Bíblia diferentes. No computador deve ter umas 70, 80 Bíblias. Aí eu te pergunto, que desculpa que eu vou dar? Ah, eu tô vivendo em pecado. Por que você estava em ignorância, meu irmão? Por que você não leu a Bíblia? Você não se dedicou pelas coisas do eterno. É mais fácil ver o futebol, é mais fácil ver o jornal do que ler a Bíblia. Aí eu te pergunto, quem tá te proibindo ler a Bíblia? Ninguém. E por que você não lê? Por que você não estuda a história de Atos dos Apóstolos? Por que você já leu Atos todo? Não, irmão Felipe, eu nunca li. Mas por que você nunca leu? Porque você nunca se interessou. Aí a pergunta é como que um povo vai herdar o reino de Deus se não se interessa pelas coisas do eterno? Como as pessoas vão viver a fé genuína se não oram? Se não buscam? Como você vai se arrepender se você nunca pediu perdão? Meu irmão, a responsabilidade é nossa, é minha, é tua. Não culpe só o líder da sua igreja que não te ensina por falta de tempo às vezes, ou porque ele tá dando espaço mais pro louvor. Não importa. A questão é, será que o Eterno vai te inocentar você tendo uma Bíblia na tua casa e você nunca ter lido? Eu acho que não. O povo naquela época podia se justificar, eu não sei ler, eu não tenho um manuscrito, como que eu vou aprender? Sabe como os apóstolos aprendiam na época? Todo sábado eles iam na sinagoga. Aí abria o líder da sinagoga, abria a Torá e lia. Bereshit bara Elohim, Parashaum, Bereshit. E no princípio, com Deus, céus e a terra. Eles aprendiam pelo ouvir, não pelo ler. Porque a fé vem pelo ouvir. Porque nem todo mundo sabia ler. Só os nobres liam. Tinha que gastar muito para aprender a ler. Não é como hoje. Você tem escolas para se alfabetizar, para você poder estudar. Eu aprendi o hebraico sozinho. Eu não sei tudo, sou um pesquisador. Mas o que eu leio, o que eu faço, a exegese que eu faço, eu aprendi sozinho. E eu olhava para o hebraico e achava código. Eu olhava para o hebraico e falei, não, isso aqui não dá para ler nunca isso? Que letras são essas? Eu olhava e disse, Senhor, será que um dia eu vou conseguir ler isso aqui? Aí hoje eu pego o texto para você, eu consigo ler. Mas por quê? Eu me dediquei a fazer isso. Está disponível para você, meu irmão. As pessoas ficam admiradas, a sabedoria que Deus me deu, mas a sabedoria que Deus me deu, Ele dá para você também. Então você está buscando? Pare para pensar o quanto estamos fazendo pelo Eterno. O quantas noites estão passando orando. O Brasil está ruim. É mais fácil acreditar no Messias humano. É muito mais fácil acreditar num político que vai mudar tudo. Mas você está orando pela nação. Você está orando para que Deus transforme. Você está na brecha, meu irmão. O que o Eterno disse para Ezequiel? Ezequiel, eu olhei para a terra e não achei ninguém para ficar na brecha. Estou te perguntando, o que é ficar na brecha? Você está orando? Paulo diz assim, orar em todo tempo por todos os homens. Será que nós estamos cumprindo isso? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Não adianta falar que Jesus vai voltar se você não sabe se está preparado. E as pessoas mentalizam que elas vão ser salvas porque elas professam a Cristo. Isso não significa nada, meu irmão. Você pode professar Cristo, mas a Bíblia diz que você vai ser julgado pelo que você praticou, não pelo aquilo que você creu. Apocalipse 20, 22, vai falar de um trono branco que será posto. Todos os seres humanos, do pequeno ao maior, será colocado diante desse trono branco e serão abertos livros e o livro da vida e as pessoas serão julgadas pelo que está escrito nos livros. Você vai ser julgado pelo que você praticou, de bom ou de mal. Se você praticou o bem,
viveu a fé verdadeira, amém. Agora, meu irmão, se tu só pratica o mal, tu quer ir para onde? Agora, como que eu mudo? É aí que entra Techuvá na tua vida. Para isso estamos aqui falando. O que eu preciso fazer? Eu preciso viver o caminho genuíno. Mas para viver esse caminho genuíno, tem o preço. E nem todos estão dispostos a pagar. Bom, a paraxá de hoje vai tratar sobre a saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão pagou um preço, foi jogado dentro de uma fornalha de fogo e não morreu. Abraão pagou o preço. Desde o começo, Abraão vem pagando o preço da vida dele. Aí eu te pergunto, é muito fácil eu dizer, pai, quando eu vou orar, eu oro assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pelo mérito de Abraão, de Isaac e de Jacó. É muito bom orar pelo mérito dos outros. Aí eu te pergunto, e os seus méritos? Abraão, Isaac e Jacó eram seres humanos, não seres celestiais. Eram homens passíveis de erro, de falha. Homens que precisaram fazer techuvá em algum momento da vida. Então você e eu temos a mesma oportunidade que teve os homens de Deus na Bíblia. A diferença de nós para eles é que eles venceram e nós temos que vencer ainda. Não chegamos ao objetivo, precisamos chegar. Por isso, essa mensagem entre no seu coração: mudança, sair da Babilônia, é atitude, é vontade, disposição de querer ser diferente, de querer viver uma fé genuína. Meu irmão, a oportunidade o Eterno está te dando. A oportunidade o Eterno está me dando. Que possamos temer o Eterno, seguir os mandamentos dele com amor, com fé, voluntariamente. Amém? Eu quero deixar um abraço para todos aqueles que vão assistir em algum momento, vão estar ligados nessa paraxá. Estamos em um momento profético que a Bíblia chama de apostasia. O momento que as pessoas abandonaram a fé genuína para seguir religiosidade, para seguir homens. E eu não posso deixar de dizer isso. Muitos abandonaram a fé genuína. Porque a fé genuína, tem 3 pessoas me assistindo e algumas outras vão me assistir depois. Eu tenho certeza que um canal agora de humor tem muito mais visualização do que o meu. Eu te garanto que um vídeo de política vai dar mais visualização do que o meu. Uma piada. Qualquer vídeo diferente do meu vai ter mais visualização e mais ouvinte. Se eu estivesse falando aqui nessa mensagem que você vai conquistar, começasse a fazer umas orações diferentes e só te levantando, e só dizendo que você vai conseguir, e só dizendo que Deus vai te dar, e 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 Deus vai te dar, eu te garanto, daqui a pouco tinha 1000 pessoas aqui. Mas a verdade é uma. Cristo pregava para 2 pessoas, às vezes para uma, a samaritana. Tava só ele e a samaritana. O que vale não é a quantidade, meu irmão. O que vale é a pesca. Pesquei um, amém. É isso que o Eterno quer. O Eterno não quer uma multidão seguindo, ou seguindo a ele por seguir. Ele quer pessoas que querem realmente. 1, 2, não importa. 1. Se tu ganha uma alma, tu ganha mais do que todo o ouro da terra. Então eu não mudo o meu discurso para atrair ninguém. Não faço vídeo para atrair pessoas. Meu canal tem 5.000 inscritos, mas não fico fazendo vídeo para atrair. A mensagem é assim. Desde que eu era da igreja evangélica, sempre falei desta forma. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu posso agregar muito maior nas mensagens, mas a mensagem tem que ser assim, porque Cristo pregou assim.
Se Cristo pregasse em algumas igrejas hoje, ele ficaria sozinho falando. E muitas pessoas não querem ouvir isso. Muitas pessoas não querem ouvir isso. Por que os falsos profetas se dão tão bem? Por que os falsos profetas têm tantos seguidores? Não é o contrário, os verdadeiros profetas têm poucos seguidores. Os falsos têm muito, é a Bíblia que diz, não é eu. Porque enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, meu irmão, não vá pela quantidade, não vá pelo nome, não vá pela fama, vai pela palavra. Não siga homem, siga a Bíblia. Eu dei versículos da Bíblia. Não entra no céu de qualquer maneira. Céu você pode entender como Olam Rabá, mundo vindouro, eternidade, reino milenar. Entenda da forma que assim você quiser, mas não vai reinar com Cristo ou viver com Cristo ou estar no mundo que virá, porque vai vir o mundo renovado. Os céus e a terra passarão, e novos céus e nova terra. Isso é profético, está no livro de Isaías, está na carta de Pedro. Novos céus e nova terra vai ter. Você não vai para novos céus e nova terra se você não mudar. Se eu não mudar, eu não vou entrar em reino nenhum. Irmãos, eu não vou ser salvo porque a minha aparência é de um homem justo. O irmão Felipe é um homem de Deus, ele prega, ele ensina, ele não cobra para pregar, ele abraça os pobres, ajuda os necessitados. Eu não vou ser salvo por isso. Eu vou ser salvo se eu vencer. Se eu não vencer, eu vou ficar e vou nadar e vou morrer na praia. Então a questão é que é o seguinte: nós estamos em uma caminhada que nós não podemos olhar para trás. Temos que rejeitar o pecado. Temos que rejeitar as oportunidades que Satanás está querendo nos dar. Os manjares de Nabucodonosor. Rejeite. Se você quer realmente uma comunhão verdadeira com o Eterno, você vai ter que dizer muito não para você mesmo. Você vai ter que deixar muitas oportunidades. Você não vai conquistar tudo na vida. Entenda uma coisa, meu amigo. Você não está numa caminhada para ser próspero na terra. Se Deus te der, deu. Se não deu, não deu. A questão é, você está nesta vida com um propósito. Conhecer o Deus único, viver para Ele. E no mundo vindouro, sim, você vai ter um galardão. Se aqui na terra você for funcionário a vida inteira, isso não significa que você é um derrotado. Você pode ser funcionário a vida inteira, não virar patrão nunca. Não significa nada, meu irmão. O que significa é, se teu nome está no livro da vida. Se teu nome estiver lá, você está bem, meu irmão. Se teu nome não estiver lá, aí você se preocupa. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa mensagem, vai ouvir depois. A mensagem que eu quero deixar para você, Leleha, saia por ti mesmo. Porque Leleha significa isso, você não está saindo por ninguém, você está saindo por você mesmo. E sair de Ur é sair da Babilônia. Porque Babilônia, Ur fica no sul de Babilônia. E Babilônia é a imagem figurativa da idolatria, da rebelião, da anomia. Sair da Babilônia é sair da falsa religião. Saia dos conceitos, os conceitos humanos, falaciosos, dogmas. Siga a palavra do Eterno. A palavra do Eterno diz que Deus é um e acabou. Não tem essa teologia que a Tertuliano explicou, que Agostinho explicou. Meu irmão, fica com o que está escrito. Deus é um e acabou. Não tenta querer explicar Deus. Você e eu não temos essa capacidade e nunca teremos. Se o Eterno diz que Yud Rei Vav Rei é um e acabou. Não tem nenhum homem da terra que explique a essência do Eterno. Então, creia no que está escrito. Deuteronômio 6, versículo 4, Marcos 12, 29, o Eterno é um e ponto. O Eterno é um. O Eterno deu as mitzvot dele. Ele deu e acabou. Então não acredite no que os homens estão idealizando, desenvolvendo, mas acredite no que o Eterno disse. Sabe, eu vejo pessoas que acreditam mais na teologia do que Deus falou. Eu fico impressionado, as pessoas falam abertamente que a lei foi anulada só porque uma teologia surgiu pela boca de um padre.
E nunca pararam para pensar de onde veio essa ideia. Aonde que a lei foi anulada? O fato de você ser um gentil e não ter que cumprir todas as leis, isso não significa que foi anulada. A anulação é uma coisa, se eu tenho que cumprir todas é outra. Por exemplo, eu só cumpro as leis de trânsito se eu tenho carro. Ou se eu usar o carro. Eu tenho carteira, mas hoje, no momento, eu não tenho carro. Então, as leis de trânsito só vão valer se eu estiver dirigindo um carro. Se eu estiver andando a pé, vai ser a lei do pedestre. Sim ou não? Eu preciso passar a 50 no pardal, chamado aquele sinal eletrônico. Se eu tô a pé, eu não vou conseguir chegar a 50 nunca. Então a lei é para quem está dirigindo. A lei de trânsito é para quem dirige. Para quem está no carro. A lei do pedestre é para quem está andando. Então, meu irmão, tem leis na Bíblia que é para o sacerdote, outras é para o civil comum, outras é para quem tem propriedade. Isso não significa que a lei foi anulada. Só porque eu estou fora de Jerusalém e não cumpro todas as mitzvot, posso estar fora. Agora, eu chegar e dizer que a lei foi anulada, agora, tá onde? Tá escrito aonde? Me dá o versículo. Ao final da lei é Cristo. Tá errado essa tradução, meu irmão. Romanos 10, 3 é a finalidade. Eu te dou a versão. Bíblia de Jerusalém. Abra lá. A finalidade, o propósito da lei é o Mashiach. Isso não é final. É finalidade. Não é a mesma coisa. Tá? Outra questão. Ainda que o apóstolo Paulo chegasse de boca aberta e dissesse: a lei foi anulada. Não acredite no apóstolo Paulo e chame a ele ainda de herege e de falso profeta. Se o apóstolo Paulo ou qualquer um dos outros disserem diferente do que o Mashiach disse, não acredite nele. Ainda que seja apóstolo. Você está confiando no homem, meu irmão? Só que as pessoas não param para pensar. O que Cristo disse? Não penseis que vim anular a lei nos profetas. Vim cumprir. Quem cumpre os mandamentos será chamado grande. Quem não cumpre, ensina a não cumprir, é nada no reino de Deus. Essa é a tradução certa. Então, Mashiach disse: quem cumpre os mandamentos, ainda que pequenos, ensina ao próximo, é grande no reino de Deus. Então Mashiach está enfatizando a lei, meu irmão. Aí vem um padre ou um bispo e diz que a lei foi anulada, todo mundo acredita. Ah não, porque a carta de Paulo aos Romanos ou a carta de Paulo aos Gálatas diz assim: peraí, meu irmão, você vai acreditar no Paulo que escreveu uma epístola ou no Cristo que era o Mashiach? Eu não entendo as pessoas, mas será que Paulo disse isso? Aí eu te falo uma verdade para finalizar. Se Paulo chegasse para mim hoje, ele vivesse hoje, eu vivesse no ano que ele viveu, e dissesse para mim que a lei foi anulada, eu chamaria ele de falso profeta. E nunca mais viraria, só se ele se arrependesse, né? Eu viraria as costas para os discursos dele. Sabe por quê? Nenhum homem pode anular aquilo que o Eterno deu e que a Bíblia diz que é eterno. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Na tua Torá eu medito de dia e de noite, disse Davi. E o Mashiach, ele era o quê? Ele é o ensinador da Torá. Aí a pergunta que não quer calar. Mateus 7,21 diz que serão condenados os que viviam trabalhando contra a Torá. Isso no grego é anomia. Anomia. Lá em Tessalonicenses 2 diz que Cristo vai destruir pelo sopro da sua boca o oníquo, o homem da iniquidade, o homem da transgressão. Interessante, né? Cristo vai destruir o homem da transgressão. E não vai ser salvo quem vive trabalhando contra a Torá. Aí eu te pergunto, como é que você se encaixa nesse meio? Você vive a favor da Torá ou contra ela? Porque você disse que ela está anulada, você está trabalhando contra ela. E quem trabalha contra a Torá, segundo a Bíblia, é o anticristo e o espírito do anticristo. Aí eu te pergunto, de que lado você está? Do eterno, do Mashiach ou do aníquo? Porque o termo grego aníquo é o transgressor. E a anomia é quem vive trabalhando contra a lei. E aí a questão que não quer calar. Em que posição estou agora nessa realidade? Eu vivo a favor da Torá ou eu vivo contra? Porque se você estiver trabalhando contra a Torá, você vai com aquela multidão que o Mashiach disse, não vai ser salvo. Agora, ainda que seja um goi,
que não tenha que cumprir todas as mitzvot, mas eu vivo em favor das mitzvot. Eu não digo que elas foram anuladas. Eu não vivo trabalhando contra elas. Então eu tenho maior chance de salvação se eu permanecer e continuar nos mandamentos. Mas quem vive lutando contra a Torá, a Bíblia enfatiza, não herdará o reino dos céus. Então a mensagem hoje é: sai da Babilônia. E sair da Babilônia, sair da filosofia, é sair das ideias humanas que não estão de acordo com a palavra. Você pode usar a filosofia, você pode usar a ciência, você pode usar... Sim, mas estiver de acordo com a palavra. Agora, sai dos dogmas, sai das doutrinas falsas que contradizem o que o nosso Mashiach ensinou na sua palavra. Amém? Um abraço a todos vocês. Que o Eterno venha vos abençoar. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Essa é a terceira porção da semana. Falamos a primeira, Bereshit, quando o Eterno criou a terra e estava torvo vavorro. Depois falamos a segunda, Parashá de Noa, quando a terra foi destruída. Noa, o Tzadik, né, o único Tzadik que existia na época, na geração dele, o homem que andou com o Eterno. E hoje nós falamos de Lelehar. É muito interessante essas três iniciais Parashut, né, essas porções. Primeira, a terra estava sem forma e vazia. Segundo, lá em Gênesis o Eterno organiza a terra que está desorganizada. Na segunda Parashá, o Eterno vai destruir a terra. E agora o homem se destaca e começa, através de um homem, o chamado do Eterno para a sua comunidade. E por isso Abraão é chamado de pai da fé, pai de Emuná. Através dele começa o chamado, o Eterno começa o projeto de chamar as pessoas. Anteriormente ele chamava individuais, e a partir de Abraão ele chama família, ele chama comunidades para se chegar ao Eterno. Amém? O Mashiach faz parte dessa carral do Eterno. Não de uma igreja que vem depois, né? Mas de uma carral que já tinha sido chamada e começa com Abraão, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Deixe seu comentário, a sua sugestão. Compartilhe com seus amigos, né? Que o Eterno abençoe vocês.